Muito bem-vindos a mais um episódio do Bravecast, um podcast que foi criado para que a gente possa passar de uma maneira clara, de uma maneira simples, aquilo que a gente tem feito de forma tão complexa para entregar os melhores resultados para vocês, com muito empenho. A gente tem trazido pessoas muito diferenciadas e hoje a gente tem uma edição especial. Por quê? Porque a gente está recebendo o Dr. Matheus Reis, que já vai se apresentar para vocês. E o Matheus, ele vai contar para vocês uma das coisas que está transformando a carreira dele daqui a pouquinho. Então, Matheus, por favor, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Matheus, pela presença. Conta pra gente quem é o Matheus Reis, de onde ele vem, o que ele faz e o que ele quer fazer da vida dele e na vida das outras pessoas nesse tempo aqui, nesse planeta. Maravilha. Eu agradeço primeiro o convite aqui para participar. Essas duas lendas aqui da cirurgia. Dr. Pablo. Eu virei lenda que eu tô bem mesmo. Agora eu virei lenda. Não sabia. Dr. Pablo, meu mentor, né, em primeiro lugar. Legal. Muito orgulho. O que a gente pode falar, né, que transformou na minha carreira, em primeiro lugar, foi estar com grandes pessoas na minha trajetória. Então isso foi o principal. Né? A gente tem com quem se inspirar, quem traz resultado, no trato com a paciente, no encantamento e na técnica. Então, isso transformou a minha carreira e tem trazido muitos frutos nos meus resultados, com certeza. Então, tu é da onde, Matheus? Eu sou de Porto Alegre, capital, nascido e criado lá, e é um mercado bem competitivo, né? Fez toda a tua formação em Porto Alegre? Toda a formação em Porto Alegre. Conta um pouquinho da sua formação pra gente. A gente diz ali, eu fiz, para quem é do sul, o Círculo da Ipiranga, na mesma avenida, as faculdades principais. Então, eu fiz a faculdade na URGS, na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul. Castelinho do Saber, o Castelinho do Saber. Eu também. Tá de lá? Eu não sabia dessa. O Castelinho do... Tudo é ciência, né? Sorbonne da Ramiro. Uhum. Mas isso foi importante, né? Porque a gente faz toda a nossa prática baseada na ciência, né? Então... tantos profissionais que acabam não seguindo, né? Isso foi fundamental na formação. E a cirurgia geral? Cirurgia geral na PUC, no outro castelo. Né? Mais um outro castelo. Exato. E aí a cirurgia plástica no Ernesto, do outro lado da Ipiranga. Ernesto Dornelles. Ernesto Dornelles, isso. E você tá começando a carreira agora, né, Matheus? Isso. Você terminou a formação em cirurgia plástica foi esse ano? Esse ano agora, início do ano. Incrível. E a gente queria saber, a gente convidou, a gente quer saber muito do cirurgião que está entrando no mercado agora, né? O que ele está vendo, o que ele está percebendo na necessidade do mercado, como que está o ensino da cirurgia plástica. Uhum. Então, qual que é a tua dificuldade, o que você encontrou de dificuldade na residência, comparando com a necessidade atual, com o que o mercado está pedindo, com o que as pacientes estão querendo. Conta um pouquinho dessa dicotomia. As pacientes exigem bons resultados, né, em primeiro lugar. Então, a gente já, na residência, vindo uma residência muito forte, já em técnicas modernas, né? Então, a gente usar o dual plane, né, prótese bem estruturada, trazer um resultado mais duradouro, e isso já se reverteu imediatamente no início do meu consultório agora. Então, no Ernesto, eles já preconizavam o dual plane? Já preconizava. Isso é um grande avanço. Isso é uma mudança muito grande de quando a gente morava em Porto Alegre. Não, porque a minha formação no Rio era subglandular total. Total. Assim, não era uma heresia falar dual plane. É verdade. Né? Então, a gente fica muito orgulhoso, né? Porque a gente começou a espalhar essa filosofia do dual plane, que a gente acha que é muito mais vantajosa em relação ao subglandular. Eu faço 100% dual plane, eu sou um defensor ferrenho, né? E o que a gente via é que as escolas não ensinavam, né? Eu não sei se era por gosto, por tradição, ou porque os nossos mentores não tinham o hábito de fazer, né? Mas fiquei muito feliz em saber que agora as escolas estão começando a fazer. Foi uma mudança de paradigma muito legal. E uma mudança recente, inclusive, né, desse paradigma, porque eu peguei no inicinho da formação ainda alguma coisa de subglandular, até de mastopexia subglandular, e aí a gente começa a ver que os resultados eles não se sustentam. Então mastopexia ainda é subglandular lá? Não, agora é dual plane também. Agora já está indo. Com todos os preceptores. Todos? Com todos os que preceptores, bem legal. Quem são os, assim, fala um ou dois aí que tu gostava muito na tua residência. A doutora Leandro Fux foi o meu grande chefe, que me ensinou muita coisa, Legal. E a doutora Vanessa Geisler,
também uma grande preceptora e ela faz muito pós-bariátrica, né? Pós-obesidade. Então, são casos bem extremos e fico feliz de ter passado lá no ambulatório da Ubra, por exemplo, com um caso grande de reconstrução pós-bariátrica. Então, a gente fez muita âncora, muita... casos extremos, né? De flacidez de pele. Então, isso também me ajudou muito agora no início da carreira, com certeza. E sobre a alça de sustentação, né, que a gente precisa usar a prótese dual plane com a sustentação, o Marcelo Ono, que divulgou a técnica, ele falou que ele se inspirou nas pacientes bariátricas. Porque uma mastopexia numa paciente pós-bariátrica, a pele fica muito flácida, não sustenta o implante. Então, como que eles fazem lá na pós-bariátrica? Ainda fazem subglandular ou já estão na submuscular? Não, na submuscular. Maravilhoso. Também. Muito legal. Tirando bastante pele, jogando prótese para cima. Claro, obviamente, como todos, um caso ou outro, um waterfall ali, mas bem difícil mesmo de precisar de retoque. O que mostra a sustentação da mama com o implante. Claro, implantes pequenos, né, a gente não costumava também usar implantes grandes, prótese texturizada e uma boa sustentação da mama, isso é fundamental. A técnica do Dr. Ono veio para brilhantar a cirurgia, com certeza. Como é que é, Matheus, assim, hoje... Porque acontece, né? Eu e o Pablo, a gente tá há muito tempo já longe das residências, né? Sim. Já passou. Parece que... A gente já virou até lenda agora aqui, né, Pablo? Hoje E aí, como é que hoje, dentro das residências, é visto esse movimento que aconteceu ao natural da criação de cursos de aperfeiçoamento mesmo pós residência de cirurgia plástica, né? Então, o Pablo tem um curso que daqui a pouco a gente vai falar mais que você fez e já citou que mudou tua carreira. Eu tenho meus cursos, então... Como é que é visto lá dentro? Porque eu tenho certeza que no começo foi mal visto e com muita dificuldade, mas existe esse burburinho? É falado, não é falado? Me conta um pouquinho. Olha, pasmem, é estimulado. Que legal. Isso é muito legal. Que legal, olha, só tô felizaço aqui. Os meus colegas fizeram, meus chefes fizeram, foram procurar, porque eles, mais do que nós, tiveram o início da dificuldade que talvez vocês tenham tido, né? Talvez teus staffs sejam novos também. São novos, alguns são novos, alguns já estão numa estrada aí, e que vieram sim da escola do subglandular, né? Então eles tiveram que mudar ao longo de uma trajetória formada. Eu vejo colegas que aprenderam, que já estão com alguns anos, que pegaram essa estrada do subglandular e que estão tendo alguma dificuldade em fazer essa transição e também estão investindo em cursos, em conhecimento, em informações. Isso tem visto bastante e tem sido estimulado, inclusive com os preceptores procurando se evoluir também, né? Que demais, cara. Isso me surpreendeu absurdamente, agora fiquei muito feliz. Que ali no início, quando a gente começou a fundar a BAPS, claro que muita gente não gostou, né? Porque encararam como uma afronta à sociedade atual e eles começaram a falar, pô, isso é só uma associação aí para vender curso. Então a gente realmente sofreu muito no início. Só que eles não tinham, acredito, né, a real dimensão do quão benéfico é para a carreira do cirurgião, né? Que a gente estava conversando aqui outro dia, como eu gostaria de terminar a residência e ter esse monte de oferta de cursos de aperfeiçoamento, né? Eu acredito que a minha evolução iria acelerar muito, né? Em 5 anos, o que eu levei 5 anos para aprender, eu aprenderia ali em 1 ano. Exato. Então, realmente, é um grande ganho para o cirurgião, então, para toda a comunidade médica, esses cursos. E eu até estimulo todos os colegas. O colega que ele é muito bom numa área, num nicho, pô, abre um curso. Porque acaba que o cirurgião acaba aprendendo muito mais. O cara que ensina acaba aprendendo muito mais e você consegue dissipar o teu conhecimento. Porque imagina, você é muito bom naquilo, né? E se você não divulgar, você não espalhar aquele conhecimento, depois que você sair dessa para uma melhor, o teu conhecimento morreu também. Então o conhecimento ele tem que ser dissipado. Os residentes, Matheus, eles também têm essa vontade ou encaram como uma necessidade de fazer os cursos depois? Como é que tá isso?
Muitos dos meus contemporâneos, sim. Estão procurando evoluir, cada um da sua forma, né? Tem gente que tem mais dificuldade financeira nesse Sim. início, acaba acompanhando chefes, seja por auxílios ou aprendendo de alguma forma, mas a melhor, sem dúvida, é você ir buscar na fonte daquela pessoa que já está tendo o resultado e encurtar a tua trajetória. Eu acho muito legal, assim. Eu contei já no outro episódio, vou te contar aqui. Eu sempre disse que eu não ia dar curso para cirurgião plástico. Sempre disse, eu não vou dar curso para cirurgião plástico. Só que como o Marco Aurélio Faria Corrêa, que é meu sogro, ele é um pioneiro mundial de uma técnica e ele tá chegando numa idade que é exatamente isso que o Pablo falou, né? Na idade de realmente deixar um legado, né? E eu tava vendo, pô, o cara é pioneiro mundial e é mais reconhecido fora do país do que no país. Não posso deixar isso acontecer, né? Então a gente criou o curso de aplicatura, né, dos retos abdominais minimamente invasiva. E para que ele pudesse passar esse conhecimento e ser reconhecido pelo que ele desenvolveu, né? E hoje eu penso assim que cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância disso. E aí eu falo assim, ó, você acha que o investimento que você fez no curso do Pablo, ele é muito difícil de ter retorno financeiro ou ele te dá um retorno financeiro rápido? Mas já retornou, né? Eu compartilhando aqui, né, uma intimidade da vida da profissional, né? Mas eu acabei virando uma referência para um círculo de pacientes. Sério? Tão rápido assim? Em resolver, por exemplo, pitoses recentes de prótese subglandular. Olha só. Então, a cirurgia do futuro, que a gente fala, né? Você falava, é a cirurgia do futuro, corrigir prótese subglandular. Já realizei alguns casos. Já é o presente, né? Não é futuro. O futuro chegou. É o futuro chegou rápido. Então, o investimento, ele vem muito rápido e as pacientes exigem resultado, né? Então, por que demorar? Por que vai entregar uma técnica que não tá te dando um resultado? Então, eu vou buscar e eu quero entregar isso agora, né? E eu vou, como que vai retornar para mim? Vai retornar com a satisfação das minhas pacientes, com certeza. Eu fico muito feliz em saber em poder ter contribuído para a tua transformação. Nossa. O curso chama Total Recovery. Total Recovery. Isso. E o que tu acha que foi mais legal? Fala 3 coisas do Total Recovery pelas quais as pessoas deveriam fazer o curso. Olha o detalhe, o Matheus ainda não fez o curso. Ele iniciou na edição especial. Exato. Ah, entendi. Que é prótese, a gente fez um caso de mastopexia secundária, a gente fez uma lipo-HD com costela e fez alguns casos de recuperação rápida também. Então a parte teórica, ele pegou... Ele já estudou, na verdade. Sim, ele já chegou lá estudado. Sim. Mas agora que ele vai participar mesmo do curso oficial mesmo, que são 6 horas de aula teórica, marcação, planejamento cirúrgico. Legal. Então, mas ele já pegou muita coisa. Ele é um cara esperto. Não, já deu para perceber muito ali com o Pablo que ele estrutura muito a cirurgia para ter um resultado previsível. Então, os pontos, né, de descolamento, de dissecção do músculo, né, a técnica, a manutenção da sustentação lateral, para garantir, né, isso eu fiquei impressionado, ele praticamente garante o colo marcado e o clivagem preenchido, e ele entrega. Então, isso é sensacional. Porque a técnica, ela é a técnica, ele estruturou uma forma de realizar a cirurgia que ele vai ter sempre aquele resultado muito mais previsível. Então, o que era uma dificuldade para mim, né, entender o sulco, por exemplo, onde a gente vai conseguir planejar o sulco ideal para aquela prótese e manter aquele colo, diferenças, assimetrias, né, de mamas. A gente está acostumado muito a fazer assimetria com próteses diferentes, né, isso. E o Pablo consegue fazer de um jeito com a estruturação do sulco, com preenchimento de gordura, com estruturação da mama, que entrega um resultado mais previsível de assimetria. Isso que eu achei muito legal. Uma simetrização usando implantes do mesmo tamanho. Do mesmo formato. Cara, isso eu falo sempre. Eu quero até frisar isso aí. Isso é bizarro. Eu tô comentando aqui que a pessoa não acredita. Cara, isso é o mais importante. Porque assim, as pessoas entendem, não, tem mama diferente, tem que botar implantes diferentes pra simetrizar. Aí eu falo assim... é muito fácil daí, né? Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Pode dificultar. Sabe que eu acho que o simulador me ajuda muito nisso. Não pra prever resultado. Eu já falei isso.
Quando você vai explicar pra ela, você mostra ali pra ela a foto que você tem ou simulador, e aí você mostra, tá vendo, essa mão é diferente da outra? Você acha que só colocar implante diferente vai resolver? Porque, olha, tá vendo que esse mamilo é mais lateral do que o outro? Ah, é. Você tá vendo que essa mama aqui é mais larga do que a outra? Ah, é. Tá vendo que ela é mais baixa do que a outra? E você acha que realmente só se eu vou pegar duas próteses e uma vai ser maior que a outra e por uma ser maior que a outra você vai resolver todas essas diferenças? Por um milagre vai Exato. resolver tudo, não O tem volume é só uma das coisas. Então, assim, essa história de que bota a prótese diferente pra resolver as diferenças, na verdade é ilusória. Nunca vai resolver. Aliás, mesmo com tudo que a gente faz, ainda assim não vai ficar igual. A gente Simetria deixa o até mais de tórax, parecido né? possível. É. Simetria de tórax, costela é diferente, um lado é mais alto que o outro, o músculo é mais alto do que o outro, ou mais forte. Então, uma série de coisas. Então, a gente faz tudo pra deixar o mais parecido possível. Exato. Mas achar que só de colocar próteses diferentes você vai resolver as jamais. assimetrias é uma ilusão muito grande. Você concorda? Totalmente. A minha teoria é que é o seguinte, que implantes diferentes, eles vão ter pesos diferentes. E aí, com o tempo, elas vão evoluir diferentes. Uma vai acabar pesando mais que a outra. Então, e a simetria de volume, a gente precisa compensar isso com um tecido mais próximo possível ao tecido mamário, né? Então, como que a gente faz? A gente simetriza com gordura. Aquela mama que tem um volume menor, a gente vai lá, tira um pouquinho de gordura, injeta ali para tentar simular um tecido mamário. Não com a prótese que tem uma densidade totalmente diferente da mama. É isso. Então, com o tempo, não vai evoluir bem. E outra coisa, quando a né? gente faz a gordura, a gente vai colocar mais gordura naquele lugar específico onde tem menos volume naquela mama. Exatamente. Então eu não vou botar a prótese maior que vai preencher tudo do... Não. Se ela tem menos gordura na parte central, na direita do que na esquerda, eu vou enxertar gordura na parte central da direita. Onde tá faltando. Onde tá faltando. Então é específico. É quase artesanal de fato, né? É artesanal. É um trabalho de artesão. Então é muito, muito mais do que pensar em próteses diferentes, né? Chega a ser assustador pensar pra mim que alguém ainda acredita que se colocar próteses diferentes vai ter um resultado mais parecido. E, ô Matheus, hoje quando tu terminou, tu teve uma residência, pelo que eu vi, assim, fiquei muito feliz, sabe? Informação muito boa, né? E muito forte em estética. Isso que Eu fiquei bem... Porque eu conheci lá o mundo todo, né, de Porto Alegre, como eu morei quase 11 anos em Porto Alegre, fiz faculdade lá, fiz residência de cirurgia geral lá. Fiquei bem feliz de ouvir isso que você falou. Como que você vê, como é que você mesmo vê hoje lá a percepção das pacientes com relação à evolução das técnicas, à evolução daquilo que tem sido entregue e também, assim, da percepção de valor, né? Quanto você consegue cobrar, porque você falou logo no começo, assim, o mercado competitivo lá, né? Exato. Como é que você vê essa evolução toda nos últimos tempos? E as pacientes, elas, cada vez mais, com a massificação da informação, né, digital, elas acompanham vários cirurgiões, né, ao mesmo tempo. Então, hoje a informação está muito fácil. Elas chegam para mim e parece que é uma pré-seleção. Elas já sabem que eu não vou fazer aquela técnica, que eu vou fazer... Eu disse, não, eu vim aqui porque o senhor é o que faz aquela técnica embaixo do músculo, né? E eu já pesquisei que parece que a prótese fica mais estruturada e que o resultado é mais duradouro. Então eu já vim porque eu quero botar embaixo do músculo. Olha que interessante. Então elas já sabem o que é melhor. Já sabem. De tanto que a gente informa, né? Elas querem o quê? Colo marcado, clivagem estreita, elas Exato. querem a sustentação. Então, como e não querem fazer mastopexia daqui 2 anos. Exato, né? Perfeito, exatamente. Querem ter um resultado duradouro. Eu tô pegando com 6 meses agora, nas próteses subglandular. Já tem pitose. Já pitose, para trocar de plano e para refazer a estruturação, suco e tudo mais. Eu acho, assim, dá uma dó, né? A paciente faz uma prótese subglandular, geralmente colocam volumes bem grandes. E daí, então, o peso do implante é grande e acaba distendendo o polo inferior e perde aquele preenchimento do polo superior. Exato. E isso com 6 meses ela já tem que fazer uma correção. Então, nós como cirurgiões, a gente precisa repensar muito nessa questão do planejamento e da técnica que a gente pode entregar para o paciente um resultado duradouro. E ainda tem muito, né? Próteses grandes de materiais inadequados, então coloca uma prótese microtexturizada, uma nanotexturizada subglandular, a prótese fica sambando na loja de mais de 400 ml. Isso tem sido uma dificuldade para mim, né? Conseguir o convencimento, e isso eu peguei, né, muito no teu curso também,
convencimento de que para aquela base daquele tórax vai ficar grande um 300 ml, um 270 ml, né? E as pacientes chegam ainda dizendo, não, mas porque a minha amiga colocou... Minha amiga colocou 380 isso, e eu sou ficou igual pequeno. ela. É. E ficou E pequeno. ficou pequeno, tá sem colo. Eu queria mais É. porque eu queria colo. Aí tu Exato. tem que explicar, não. Pra Ó, ti o que cabe é isso. É, e tem que explicar assim, E ó, vai ficar bom. E olha, e ó, eu tenho muita. Eu tenho sério, devo ter, sei lá, 50, 60 próteses lá na minha clínica. Né? E aí elas têm uns números. As pacientes têm uns números na mente, mas elas não têm a real percepção. E não é culpa delas, é porque quando ela ouve um número, ela pensa numa mama. É diferente quando ela vê a prótese. E aí, então, às vezes, você entrega para ela uma prótese de 320 ou uma prótese de 285, então ela pensa assim, que a 285 é muito pequena, porque é menos do que 300. E se é 330, não, deve ser enorme, passou de 300. Aí você coloca uma 285 a 330, ela fala, nossa, é quase igual. Então, a ideia dos números é muito errada e a gente tem tido o cuidado de ajudar as pessoas a entenderem melhor, porque os números enganam. Então, às vezes você fala assim, ó, bom, a gente fez aqui o high five, né? A técnica do Tebbets lá. Então, ó, para você o implante ideal é em torno de 300. Se você quer um pouquinho mais marcado, a gente pode aumentar lá, digamos, para 330. Ou se você quiser, esse resultado vai ser de 305, digamos assim. 305 para 330, gente, a diferença é muito pequena. Aí as pacientes falam assim, não tem uma intermediária, ou de 315 ou 320? A gente fala, gente, não faz diferença 10 ml, não faz diferença. Não tem a intermediária porque a gente já sabe que não vai dar nem 1 milímetro de diferença se adicionar só 10 ml. E ela fala, como assim, doutor? Não dá nem 1 milímetro de diferença. Sério? Sério. Então a gente vai aos pouquinhos trazendo esse esclarecimento. Eu acho que isso está ajudando elas a entenderem que elas não precisam de implantes gigantes para ter um resultado bonito. Que para o cirurgião, no planejamento, o volume é a consequência de outras medidas. O que a gente mais preza é pela base do implante. Né? Então temos base, temos projeção e temos altura. E aí no final, multiplicando, dá o volume. Então, para nós cirurgiões, para fazer o planejamento, não é o tamanho. Tu usa o high five, Matheus, para escolher o implante? Já peguei, já tinha lido antes, mas já estava usando na prática e agora aprimorei com o Pablo também. Uma percepção errada que a gente vê também é achar que o perfil, né? O perfil super alto vai dar mais colo às vezes do que... Não, a mama vai ficar mais projetada, mas talvez vá faltar base para preencher aquele colo, né? Seja para o meio ou para... É que o colo, imagina, a gente precisa de volume na periferia do implante. E aí um implante super alto, o volume vai estar mais na região central. Então é o contrário. A gente precisa de volume na periferia. Então nem sempre o implante extra alto vai dar o colo marcado. Então tem muito mito aí, né? Tem muita informação que elas não entendem muito. Até a questão das anatômicas. Eu ia entrar nesse assunto. Eu vejo que os alunos ali, eles ficam assim, ó... Pô, mas desse jeito todas precisam de anatômica. Realmente para... Porque o perfil, né, um polo inferior mais preenchido, aquela pequena ptosezinha, um pouquinho de flacidez, é comum na maioria das mulheres. Tem aquelas indicações que eu falo, né, para prótese anatômica, né, que é mama de implantação baixa, sulco, a vertical curta, uma pseudopitose, ou o paciente que é modelo, que é MIS, que precisa de um resultado um pouquinho mais natural... mama tuberosa. Então, olha quantas indicações de prótese anatômica. E aí, quando a gente vai ver, a maioria das pacientes tem alguma indicação de anatômica. E a prótese redonda, para mim, hoje, tá sendo indicação de exceção. No início, quando eu comecei a usar a anatômica, era indicação de exceção anatômica. Hoje não. Hoje a exceção, para mim, é redonda. Ainda bem que eu não peguei essa época, então. Já pego... Deixa eu perguntar para vocês dois. Pros dois, vocês... usam muito anatômica em mastopexia ou na mastopexia vocês usam mais redondas? Na masto eu uso redonda. Eu também. Redonda porque eu consigo arrumar a mama inteira. Isso. Exato. Exatamente, porque aí você estrutura a parte extra implante, aí você dá uma base arredondada e monta a mama em cima de uma base arredondada. Exatamente. E no implante primário, não, você só tem um acesso pequenininho de 5 centímetros e tem que arrumar a mama inteira. E tem que fazer aquela prótese centralizar perfeito naquela mama, que então, tem irregularidade. Então, muitas vezes, a anatômica ela consegue corrigir algumas partes ali da mama que a redonda não conseguiria. Muito bom, muito legal. Eu acho que
Eu indico muito pouco anatômica para mastopexia. Talvez o único caso que eu ache assim que possa ser interessante anatômica na mastopexia é quando eu tenho certeza que o músculo tem uma implantação muito alta. E aí eu tenho um pouco mais de implante para cima para ser agarrado pelo músculo. Então, talvez só nessas eu pensasse numa anatômica, mas ainda assim é bem raro. Assim. Eu também prefiro usar a redonda na mastopexia. Eu acho que a gente tem um controle melhor e consegue deixar a mama mais arredondada, que é o desafio da mastopexia, né? A mama permanece alta e arredondada, né? Exatamente. E elas chegam... Como já tem a mama caída, que a paciente já tá machucada, né, há tanto tempo, e é o sonho dela levantar. Então ela já chega querendo colo marcado nas alturas, lá na clavícula. A brasileira quer o colo marcado. E eu acho lindo. Eu acho lindo. Fica lindo no biquíni, no decote. E ela não precisa mais o sutiã. Isso é transformador. E isso com o dual plane transformou, né? Poder usar sem sutiã, botar um decote... Agora com as cicatrizes em L também na mastopexia, né, que a gente tá fazendo, liberar o decote e poder deixar bem marcado. Cara, ontem eu recebi uma mensagem muito legal. Eu operei a esposa de um amigo meu. E eu prometi pra ela que ia fazer uma masto em L. Uma resposta. Aí eu operei e tal, tava legal. Só que ela não tinha ido pra trocar os curativos ainda. Aí, porque eu operei, 2 dias antes de eu vir pra cá, né? Sim. E aí ontem ela foi fazer a primeira sessão de fisioterapia na minha clínica. E aí quando chegou lá, que a minha fisio tirou os curativos, que eles olharam, não tinha o L. Eu fiz em pirulito, eu consegui reduzir pra só vertical. Ele me mandou uma mensagem emocionado. Cara, tu não fez nem a perninha pro lado. Entendeu? Muito boa. Eu achei muito legal. Por quê? Porque a técnica multiplanos me permite trabalhar melhor os tecidos de uma maneira que eu consigo poupar muito cicatriz e tirar a mesma quantidade de pele ou a quantidade necessária de pele. E uma coisa do dual plane que a gente até falou pouco nesses dias aqui, e eu vou aproveitar hoje pra falar. O legal do dual plane é que pelo fato de que é o músculo que sustenta o implante e consequentemente, 80% da mama. Perfeito. A pele não precisa ficar tensa. Porque a gente não precisa tirar aquela coisa quase no excesso, porque ela tem que ficar bem justa, bem apertada para segurar o implante, senão vai cair e vai ceder. A pele, a gente retirou o excesso e aí a pele vem como uma vestimenta lá, uma cobertura daquilo que já está sendo sustentado lá dentro. Então a gente tem muito menos abertura de ponto, né, que a gente chama de deiscência, tem muito menos chance de necrose, tem muito menos chance de uma cicatriz alargada. Então, além de o dual plane dar uma maior sustentação a longo prazo, ele ainda diminui as intercorrências em termos de cicatriz. Então a nossa cicatriz também aumentou, não a qualidade, não só diminuiu de tamanho, mas a qualidade dela aumentou, e aqueles pontinhos do T que a gente fez muito subglandular, mastopexia, que abria no T, abria no T, era um sofrimento. Será que vai aprofundar, não vai aprofundar? Será que é só um sofrimento superficial? Cara, a gente não tem mais. É muito raro a gente ter isso hoje, porque a pele não precisa ficar tensa. Ela fica minimamente tensa, mas ela não... Ou às vezes nem tensa fica, mas ela não precisa mais daquela coisa apertada para segurar. Perfeito. Então eu acho lindo isso também. E a gente estava conversando antes, né, que em 5 anos as técnicas de mamoplastia mudaram muito, mas muito mesmo. E... Que bom, Matheus, você tá entrando nessa jornada já, assim, ó, com... Diferenciado. Diferenciado. O Matheus já tá entrando com... É aquele ditado, né, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então... Matheus, fala sobre isso. Importância de ter um mentor. Muito legal, cara. É tudo, né? No início, em que a gente já é lançado num mercado agressivo, né, num mercado muito competitivo, e que você quer crescer, quer entregar resultado, então ter alguém que já passou por essas dificuldades, que errou, que acertou muito, claro, mas poder te passar, ó, não faz assim, porque... Eu já trilhei esse caminho aí. Eu já trilhei isso. Então é fundamental. É você entrar já com os 2 pés para o sucesso. Eu tenho um grande amigo que é um dos meus mentores, e é legal isso, quando tu consegue te tornar amigo dos mentores, né? E eu vou te dizer assim, quando a gente é mentor, você tem um carinho especial pelo mentorado. Não tem jeito. Com certeza. Tu quer o sucesso do cara, senão tu nem era mentor dele. Né? Exatamente. Então, assim, esse meu amigo que é um dos meus mentores, ele fala assim, ó, eu não confio em ninguém que não tem um mentor. Se o cara não tem mentor, ele não pode ensinar ninguém, compartilhar ninguém, porque ele não tem capacidade de ser humilde o suficiente para entender que ele precisa continuar aprendendo sempre. Quem não senta na cadeira de aluno não pode sentar na de professor. Filosófico, entendeu? Mas é verdade. É verdade.
Então ele fala isso e eu aprendi isso com ele. Falei, que chama Vitor Damasio, ele. Nunca vi ninguém que seja melhor de venda do que o Vitor. O Vitor vende até passarinho voando. Os cirurgiões americanos têm muito disso, né? Sempre o cara tem um mentor. Tem um mentor. Tem um mais experiente ali, um sênior pra orientar ele. O problema que eu via no Brasil, não sei se vocês têm a mesma impressão, é que os mentores não tinham mentores. Eles eram mentores de muita gente, mas eles não aceitavam ser ensinados. Exatamente. Entende? Só assim, não, eu descobri, ou eu aprendi, eu inventei. E eu acho que quando a gente tem a humildade de saber... Era tudo eu. E aí a gente via nos congressos assim, esse caso aqui dessa complicação, que não é minha, é de um colega, eu tô vindo aqui apresentar pra vocês como eu resolvi. Então, os problemas nunca eram deles. É muito ego. Né? E aí agora, assim, é claro que a gente não gosta de mostrar os nossos problemas, mas aqui na BAPS... isso tem sido muito legal e já permeou para outros grupos que não são BAPs também, que é muito legal porque a gente compartilha os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos casos que não deram certo, pede opinião, mostra, cara, eu fiz isso, não deu certo, eu tive que fazer isso, e isso aí é o que eu falei no outro episódio do podcast, que quem não assistiu ainda assista os outros episódios, pelo amor de Deus. Eu falei assim, é inteligente, não é minha frase, é do Augusto Cury, eu gosto de dar a referência, porque foi o cara que falou, não fui eu, né? É inteligente aprender com o meu erro, mas é sábio aprender com o erro dos outros. Maravilhoso. Exato. É o meu lema aqui. Legal demais. Pessoal, vou ter que dar notícia ruim de novo. Nosso tempo se esgotou. Então, Márcio, quer fazer um encerramento? Claro. Então, obrigado, Matheus. Eu que agradeço eu vou o convite. Te dizer que eu tô extremamente feliz com tudo que tu nos contou, porque ver essa mudança nos deixa muito feliz. Muito feliz. E parabéns por tu ter investido já no começo da tua carreira. Já tá na frente de 99% dos teus pares. E tomara que tu também possa ser um mentor de muitas pessoas. Te aconselho a não largar teu mentor de forma alguma. Tudo que esse cara lançar... Já estamos conversando. Tudo que ele lançar, tudo que... consuma, porque vai fazer diferença na tua vida. E obrigado por estar aqui conosco. É muito engrandecedor. Eu vou te contar uma coisa aqui que eu nunca nem falei. No meu curso lá, do Smart, que é um curso para mais gente, né? Não é como um personalizado como é do Pablo, que recebe menos pessoas porque entra em cirurgia. Então não dá para tu botar 50 pessoas num curso desse. Então é muito personalizado, ele se torna um mentor mesmo. Mas no meu curso a gente tem um projeto de levar um residente em cada curso. Pô, interessante. Entendeu? Um residente por curso, sem cobrar dele. Ou acho que é só tipo o mínimo, tipo só alimentação pro cara, pra eu só cobrir o meu custo para não ter prejuízo. Mas talvez seja até de graça, porque a gente quer que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Desde e na sempre. residência, que faça o curso já transformou a residência inteira, porque acaba comentando, acaba falando. Exato. É muito legal. Então, obrigado por ter essa oportunidade. O cara que tá começando a carreira, a gente tem certeza que vai voar muito alto. Já começou bem, né? Já começou bem. Eu que agradeço. E para terminar, né, tem um livro que eu me inspiro, que eu ganhei da minha preceptora na formatura de cirurgia geral, que é do Mário Sérgio Cortella, que é A Sorte Segue a Coragem. Né? Então, pra gente ter sorte na vida, a gente tem que ter coragem para enfrentar. E a coragem significa a gente se aliar às pessoas também certas, né, nesse caminho. Pô, o título já fala muito tudo, legal. Né? Muito legal. Então, Matheus, obrigado aí. Eu que agradeço por tudo. Tenho muito orgulho de poder passar os meus conhecimentos para você e você futuramente vai passar os conhecimentos também para outro colega. Muito legal. Gente, quem assistiu, gostou, recomenda para outras pessoas, por favor, porque é muito conhecimento que a gente entrega para vocês com muito carinho e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal.